Caí aqui, gente. Bora lá, minha gente. Bora, meu povo. Só porque eu falei que entrei na live junto com o Pablo Marçal, caiu aqui a minha conexão, sei lá, caiu a minha live. Boa noite. A live de hoje tem tema polêmico. Meu amigo Juliano me convenceu a gente abordar esse tema aqui, algo extremamente necessário. Oi, Grace. Oi, Catrine, não sei se é assim que se fala. Casa de Bolos São José. Jéssica Bonamigo, Dorvalina. Convidem as pessoas aí, meu povo. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Como é que vocês estão, meus amores? Aqui tá tudo jóia. Um dia muito produtivo lá no Hospital da Alma. Primeiro dia que a Tati Galbier, da Medicina Intuitiva, atendeu lá. Amanhã ela tá lá de novo. Meu amigo Juliano Gazola também. Em breve fará seus atendimentos lá. Beth, Dorvalina. Só gente boa. Gratidão, só bênção. Ô, Casa de Bolo, onde que você fica? Tô querendo comer bolo. Oi, Lucas. Noite, meu amigo. Ivete Gazola. Oi, dona Ivete. A senhora tá boa? Carlinha. Tudo bem, minha linda? Cibele. Convidei uma galera aí. Clica aí nessa flechinha também. Convida as pessoas.
você ficar bem apresentável aí nas lives. Fico feliz. Não, melhorando um pouquinho, né? Acho que a galera gosta de ver também, né? O pessoal que me acompanha gosta de ver que as pessoas estão num processo evolutivo, né? E não numa sequência para baixo, né? E sim para cima. Mas é sempre bom poder apresentar coisas novas aí. Para cima e para frente. Essa é a direção, né? Muito bem. Boa noite. Bom, antes de você entrar ali, falei que o assunto é polêmico, que você me tacou nessa encrenca aí, a gente vai ter que resolver isso aí hoje, né? Porque, né? A gente usou ali códigos para dizer o que você vai dizer aqui, né? Para a gente não F o relacionamento. E aí, em que sentido isso, né? Então, primeiro, eu gostaria de perguntar para o pessoal que está aí com a gente, quem está assistindo a gente aqui pela primeira vez? Porque na semana passada a gente começou, né, esse projeto aí do Deixa Pra Nós, com uma intenção de ajudar vocês a evoluírem em consciência em relação aos conflitos. E o Juliano com a bagagem de conhecimento que ele traz, né? E eu com a bagagem que eu trago. E aí a gente não tá aqui, gente, para estabelecer verdade absoluta, não. A gente está querendo criar um espaço de conhecimento mútuo. Então, sintam-se também à vontade para falar com a gente aí através do chat. Estou na live, indicação do Bolelli. O Leandro muito bem. Encaminhe para os amigos, a Jéssica está falando, conteúdo muito rico. Então, o que a gente quer? Né? Transbordar conhecimento. Ó, a Marley também está dizendo que está aqui pela primeira vez. Aí, a Marlene do Marechal, muito bem, muito bem. Estamos bem acompanhados hoje, viu, Jéssica? Viu, Érica? Perfeito. Então, a qualquer momento, vocês podem clicar ali naquele balãozinho que tem um ponto de interrogação, mandar pergunta para nós. Se a gente receber uma pergunta que a gente não consiga entregar a resposta hoje, a gente traz ela num tema na próxima quinta. Então, já deixem agendados. Todas as quintas, nesse mesmo horário, a gente está aqui. Sempre com um assunto que vocês nos trazem a demanda, né? Nesse contexto que nós nos propomos aí para trazer clareza para vocês. E é inegável, né, Juliano, que conflitos de relacionamento, independente de qual relacionamento seja esse, sempre é uma demanda na vida humana, né? Quando a gente trabalha em gestão de pessoas, gerenciando equipes, relacionamento é um desafio. Quando a gente começa a conviver, ter os nossos primeiros vínculos sociais, é um desafio a socialização. Os conflitos familiares de relacionamento e os conflitos de relacionamento íntimo, amoroso, né, também. E aí, né, entender, evoluir em consciência dentro desses relacionamentos, para que a gente não ferre, não foda, aí como você fala, né? Gente, fui tão resistente com esse termo, mas, né, vamos lá, né? Acho que é o termo que se aplica mesmo, né? Então, como não fazer isso com os nossos relacionamentos, né? Como não sermos quem executa aí essa ação, né? Então, eu vou deixar você começar aí, eu vou te cutucando e recebendo cutucada. A gente vai bater nessa bola aí. É lógico, a gente... Quando você fala esse termo, né? E você me conhece já um pouquinho, né, Érica? E o pessoal que está aí também... Eu tenho alguns clientes que estão aí dentro e já perceberam que, às vezes, você usar uma ou outra palavra mais evidente, mais forte, de certa forma até mais chula, de um conteúdo mais forte mesmo, assim, uma palavra mais pesada, em muitos momentos já é comprovado que isso realmente faz com que a pessoa ressignifique, né? E é óbvio que não foder ou não ferrar o seu relacionamento. Por que desse tema? Primeiro que sempre que eu trabalho e desenvolvo as pessoas aqui num processo de coaching executivo, de bioliderança, onde a gente
procura mostrar para as pessoas como elas precisam ser desenvolvidas, mediante uma demanda que elas mesmo trazem, a gente tem uma sequência de comportamentos que são necessárias para você ser um bom gestor. Que são necessárias para você conduzir as pessoas de uma maneira mais qualitativa. Você não precisa ser Madre Teresa de Calcutá ou Mahatma Gandhi num primeiro momento. Mas você tendo comportamentos com o seu par, com o seu cônjuge, com a pessoa que está se relacionando com você em termos amorosos, seja em casamento ou não, existe uma sequência de comportamentos que você pode assim, opa, peraí, existe uma grande chance desse sujeito, desse indivíduo, não ser um bom companheiro ou uma boa companheira para mim. E o bacana é que dentro da bioliderança aqui no escritório, nos treinamentos corporativos, é muito interessante quando você percebe, Érica e galera que está assistindo, quando o sujeito já tem um histórico e evidências de que ele realmente tem dificuldades de ser um bom companheiro. Porque, para a gente não ferrar o nosso relacionamento, primeiro, qual a importância de nós não ferrarmos o nosso relacionamento? Porque na vida 2, nós precisamos ter o famoso equilíbrio entre as relações. Não existe nenhuma forma de eu ter um relacionamento com uma vida corporativa, uma pessoa da minha família, seja a minha relação conjugal, se não houver o equilíbrio. E o primeiro passo para a gente se dar conta sabia, Érica e pessoal, uma das coisas mais fortes para um ser humano amadurecer. Vocês sabem qual é uma das coisas mais fortes que existem para o ser humano amadurecer? Vamos ver quem dá uma bicuda aí. Vamos lá. Você, Érica, dá um chute aí. Para amadurecer? Vixe, tem tanta coisa que é para amadurecer, gente. Eu tô aprendendo tanta coisa ultimamente. Sair da proteção das pessoas, encarar a vida sozinho, por exemplo, sair e morar fora da casa dos pais, por exemplo. Cuidar da própria vida, né? É isso. Isso. Isso também é um fator bem importante. Mas uma das fundamentais é a escola do casamento. Uma das coisas fundamentais para um ser humano amadurecer é ele estar casado, ele estar junto com alguém. É uma das provas de vida mais fortes, congruentes para o amadurecimento. Só que isso não nos garante o carimbo da maturidade para que a gente possa conservar esse relacionamento. Porque, Érica, para a gente não foder com o nosso relacionamento, a gente tem que tomar uma decisão muito importante, que é decidir estar presente com as pessoas. E aí, quando você decide estar presente, você tem que estar presente de forma consciente. E aí eu mostro para os clientes aqui, através... Tá cortando áudio? Voltou? Como é que tá aí? Tá bom? Tá picotando um pouquinho, mas não muito. Não muito? Então tá bom. Para que eu possa estar presente de forma consciente, eu preciso entender o seguinte. Qual foi a escola de vida, de relacionamento a dois que eu vivi, que eu aprendi? Aqui vai uma pergunta para vocês que estão assistindo e que nos dão esse presente e essa confiança de estar aqui com a gente. Qual é a escola que vocês aprenderam a ver um relacionamento a dois? A escola que vocês aprenderam é a escola do seu pai e da sua mãe. E aí, quando você cresce num ambiente que você enxerga todos os dias, com aquela exibição de amor ou falta de amor constante, você, quando está na vida adulta ou amadurecendo, quando você está nessa vida, no trajeto do amadurecimento, e por que eu falo muito disso?
porque não existe a menor possibilidade de eu ser um excelente gestor se eu não for um sujeito maduro. Não existe. Se você quer ser um gestor eficaz, eficiente, humano, você precisa ser maduro. E aí quando você cai no mundo da adolescência, os namoros, cai no mundo dos relacionamentos mais sérios, só tem dois caminhos que eu vou percorrer para ter um relacionamento bom, para eu não foder com o meu relacionamento. São dois caminhos que eu vou ter que seguir. Ou eu terei as minhas relações por repetição, ou eu terei as minhas relações por repetição, ou esta que é muito pesada, por compensação. Para vocês que estão assistindo aqui agora, o que é repetição ou compensação? Esse estudo, essa afirmação, esse conteúdo é oriundo da biologia sistêmica, da constelação sistêmica. E quando eu tenho o meu relacionamento por repetição, eu entro em qualquer relacionamento, gente, repetindo os padrões que eu aprendi. E quando eu começo a repetir, Érica, eu estou repetindo de forma inconsciente. Já está gravado no meu sistema operacional, que sim, é daquele jeito. Daquele jeito que tem que se tratar uma mulher, daquele jeito que tem que se tratar um homem. E aí, é nesse sentido, quando as pessoas entram aqui no escritório, ou participam de um treinamento de bioliderança, que eles se dão um choque com um bitrem pela frente. Eu não sei se tem alguém aí, algum pai que está assistindo essa live agora, mas eu tenho certeza que depois vão assistir. Queria que vocês fizessem, vocês que são pais de homens, vocês que são pais de mulheres, que vocês fizessem a seguinte simulação. Que vocês fechassem os olhos e imaginassem que a sua filha está com 15 ou 16 anos, que você está na sua casa e que a sua esposa, a mãe dela também saiu e está você e sua filha em casa. E toca a campainha dessa residência e você vai lá abrir a porta. E quando você abre essa porta, você percebe que é o namorado da sua filha. E para sua surpresa, esse namorado ele é igual a você. A pergunta altamente impactante é: você abre para esse sujeito entrar? Ou você fecha a porta, refletindo sobre, poxa, é esse homem que eu quero para minha filha? Isto é uma análise a ser feita para já a gente pensar nos próximos relacionamentos ou nos relacionamentos que eu terei na minha vida. E aí quando a gente fala em repetição, que é uma das consequências que eu posso fazer para ferrar o meu casamento, se eu assistir a minha vida toda um casamento pífio, escolhido pelos meus pais, é isso que tem que ficar bem claro também. Independente do casamento que os meus pais tiveram, a escolha foi deles. Mas essa repetição, Érica, ela vai acontecer automaticamente até eu me dar conta. E quando eu me dou conta, eu posso ter a repetição, mas eu posso ter a compensação. Vamos ver se alguém consegue nos ajudar, ou Érica, né? Como pode acontecer a compensação? Ô, Juliana, enquanto você estava falando aí, vamos nos falando aí o que vocês entendem como compensação, mas eu quero colocar uma coisa que em novembro do ano passado eu acompanhei uma série lá do Pablo Marçal com a esposa dele, a Carol, né? E eles estavam fazendo uma série sobre a família, a base de tudo. E muitas coisas em relação a isso que você está falando, sobre, né, repetição de padrão, compensação. E uma coisa que me chamou muita atenção é sobre um perfil que tem se repetido muito, inclusive nos atendimentos que eu tenho feito, de mulheres viris e homens emasculados, né?
E que até então, naquele momento lá, até novembro do ano passado, eu não tinha escutado nada sobre. E o que me preocupou na época foi que já tem algum tempo que eu estou na área de autoconhecimento, né? Já tem algum tempo que eu lido com pessoas, já tinha algum tempo que eu era casada na época, e eu nunca tinha ouvido sobre esses termos. E o que me fez pensar também muito foi que, inclusive, a gente, enquanto seres humanos, né, romantiza muito relacionamentos. Tem lá desde criança a princesa esperando o príncipe encantado, né? Ela espera o príncipe que vai salvar ela de alguma situação, e daí, quando o príncipe encontra a princesa, eles se encontram e são felizes para sempre. Mas ninguém sabe o que acontece nesse para sempre, né? A história termina na conexão, e é a partir da conexão que a vida realmente começa, e os conflitos com certeza surgirão. E em relação a isso também, o quanto nós, não sei se é a nossa geração, eu acredito que sim, e isso também bastante para o perfil da mulher. Tem muitas mulheres aqui conosco, então se eu estiver falando algum, vocês podem também contribuir aí, inclusive. A gente vem de um progresso, né, no sentido de posição social, de profissionalismo, de educação. Eu tenho uma prima, Juliano, que ela teve que escolher se ela ia estudar ou ela ia casar, para você ter uma ideia. Ela não é muito mais velha do que eu, né? Então, a gente foi evoluindo inegavelmente, né, em várias questões. Mas aí, a gente tem, por exemplo, para uma formação profissional, um curso técnico, uns 18 meses, uma faculdade, uns 4, 5, 6 anos. Só um pouquinho. A mamãe tem que socorrer aqui agora. E aí, quanto tempo a gente se prepara para viver um relacionamento, né? Mesmo que o nosso HD fosse zerado de experiência, que a gente não fosse repetir padrões de relacionamento, né, dos pais, por exemplo, que é o padrão que geralmente se repete, né? Se fosse do zero, já seria difícil. Imagina a gente avançar para fazer compensação de padrões, né? Sem consciência disso, sem saber que isso é nossa responsabilidade, sem saber que é nosso protagonismo isso, né? E, inclusive, de repetição de relacionamentos também. Por exemplo, atendi uma pessoa que ela teve um primeiro relacionamento e o casamento deu errado por uma situação. Por uma só não, né? Mas por uma em específico mais significativa. Ela teve um segundo relacionamento que também não deu certo pela mesma situação. Porque as características do companheiro eram muito parecidas com o primeiro. E ela estava num terceiro relacionamento onde ela estava de novo vivendo o mesmo conflito, né? Então ela falou, não, peraí, acho que o problema sou eu, porque por que eu tô trazendo esses camaradas aí pra minha vida, né? Então, só quis trazer essas questões, né, pra gente falar aí da questão da compensação e dos padrões, porque muitas vezes, como você falou, isso acontece de maneira inconsciente. Tem pessoas que eu atendo que me falam assim, para mim tava tudo bem no meu casamento, tava tudo certo. Um dia eu fui surpreendida que, né, algo não estava bem, né? Será que é possível? Como é que você vê isso? Olha que interessante, né? Uma vez eu recebi vários clientes assim que chegam para mim e falam, pô, Juliano, estou me separando, estou pensando em me separar. Eu falei, por quê? Porque eu faço tudo por aquela mulher, eu faço tudo por aquele homem. E aí já vem praticamente um estupro à terceira lei de Hellinger, que fala sobre a lei do equilíbrio.
A lei do equilíbrio nos diz e nos orienta que nós devemos ter literalmente o equilíbrio entre dar amor e receber amor. E aí, quando você fala, Érica, nessa questão masculina e feminina, né, que seria um baita tema para uma próxima live também, né, do porquê que as mulheres, existem mulheres masculinas e homens femininos, e esse equilíbrio é necessário, né, da masculinidade. Você vai querer me matar, mas eu pensei num post para essa live. Depois nós conversamos na segunda-feira. Tá bom. E quando você pega casais que realmente estão em processo de separação, quando a frase é eu fiz de tudo por essa pessoa, e aí ali a gente já pega muitas coisas que nos dizem, muitos códigos que nos dizem como essa pessoa é no trabalho. Uma pessoa extremamente atenciosa, quer dar atenção para todo mundo, não quer deixar ninguém de fora, quer estar sempre próximo das pessoas. Em demasia, quando você percebe isso, são pessoas extremamente carentes. Pessoas extremamente carentes. E essa compensação, né, quando eu tenho falta dos meus pais e procuro na vida a dois agora compensar de alguma forma, é onde eu tenho esses posicionamentos incorretos que literalmente podem ferrar com os nossos relacionamentos. Para a gente ter um bom balanço desse equilíbrio de vida a dois, Érica e galera que acompanha também, tem uma outra forma da gente arrebentar com o nosso relacionamento. Quando a gente... Esse código é importante. Esse aí vai até deixar a galera meio... Acabou de girar uma chave para mim aqui que eu vou precisar falar, tá? Fala o seu código. Um outro item importante para a gente não ferrar ou foder com o nosso relacionamento é quando a gente não passa a olhar ou já inicia as nossas atividades de relacionamento com alguém colocando essa pessoa ou identificando essa pessoa como um objeto. Isto aqui é uma xícara. Eu sei exatamente por que ela me serve. Ela tá aqui só para me servir. Mas quando eu percebo, quando se fala em amor, quando se fala em relacionamento, quando a gente começa a colocar a imagem do nosso par como simplesmente um objeto para nos servir, também é uma forma estúpida de nós arrebentarmos com o nosso relacionamento. E aqui eu deixo uma pergunta para quem está assistindo, para quem está aqui acompanhando e de repente conhece alguém que precisa assistir essa live. Como assim, Juliano? Eu colocar a pessoa que está ao meu lado como um objeto? Basta você perceber se você tem o costume de não estar presente com a sua esposa, não estar consciente, não ajudar em casa, não contribuir, não dividir as ações, a educação dos filhos. A sua mulher ou o seu marido é simplesmente um objeto. Então, quando eu começo a colocar mais essa visão de falta de diálogo, falta de presença, eu já estou transformando a minha esposa ou o meu esposo num objeto. Isso sem falar em nada sistêmico, simplesmente eu estou achando... Pega esse código aqui, gente, também. Quanto mais carência, mais eu olho para o meu umbigo e menos eu sirvo. Então, quanto mais carência, mais eu quero ser servido. Mais eu olho para os meus problemas e menos eu vivo as experiências das pessoas que estão comigo, Érica. Então, é outra forma de eu foder com o meu relacionamento quando eu trato as pessoas como objeto. E isso pode acontecer na minha casa, no meu trabalho. Qual é o teu código? Quando você falou de desequilíbrio, eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha aqui, né? Eu acho que as experiências da gente, principalmente as difíceis, a gente deve utilizá-las como fonte de aprendizado, não só para nós, mas para ajudar outras pessoas que talvez compartilham da mesma experiência ou que venham a vivenciar, né? Esse sentimento, essa falha nesse equilíbrio,
ela causa uma série de desordens, uma série de conflitos, né? Na nossa vida. Pensa que se um carro mal balanceado, eu não sei como é que funciona muito isso, mas de vez em quando a gente tem que levar o carro lá para fazer cambagem, balanceamento. Eu nunca entendi muito bem disso. Só sei que se o carro não tiver com equilíbrio, além de ser perigoso, né? Isso vai começar a colocar em risco ali numa situação no trânsito, principalmente em alta velocidade. Mas o que vai começar a acontecer com as peças desse carro, com a parte ali mecânica? Vai começar a ter desgaste, enfim. Vai comer pneu mais para um lado do que para o outro, né? Todas essas questões Você aí. você tá sabendo bem disso aí. Não entendia muito disso, não. Mas por que eu estou comparando com isso? Se num equipamento que não tem sentimento, que é o seu carro, aí quem ama carro vai dizer, meu carro tem sentimento, né? Então, mas se num equipamento, num objeto, como o Juliano falou ali da caneca, né? O carro está para te servir unicamente, né? Mas uma pessoa, ela tem uma série de sentimentos, né? Que envolve toda essa questão de equilíbrio e desequilíbrio. Essa questão de desequilíbrio, ela vai pesando. E é como se houvesse uma dívida emocional, né? Tem um livro que eu recomendo muito para quem quer entender um pouco mais sobre essa questão de dívida emocional, que o livro é O Dinheiro é Emocional, né? E eu aprendi muita coisa com esse livro, mas aí eu entendi, inclusive, que quando um casal está em desequilíbrio, isso pode ser evidenciado através de conflitos de ordem financeira, que é tema para uma outra live, possivelmente. Então, o que acontece? Esses desequilíbrios, eles precisam aparecer de alguma forma para que a gente consiga enxergá-los e resolvê-los. Mas quando a gente não tem consciência, né, Juliano, dessa questão de compensação desses conflitos todos aí, a gente começa a achar o que é o contrário. Que não é o conflito financeiro que apareceu para resolver o conflito do relacionamento. É o relacionamento que provocou a crise financeira, logo a culpa é do outro. E essa palavra, inclusive, gente, para a gente resolver conflito, eu quero que vocês peguem assim essa palavra culpa, escrevam num papelzinho, né? Aí vocês rasgam esse papelzinho, queimem esse papelzinho e joguem no vaso sanitário de descarga. Se existe culpado, tem que existir uma pessoa vítima. Então a vítima, ela não vai fazer nada, porque a culpa é do culpado. E ninguém é culpado e ninguém é vítima. Nós somos corresponsáveis pela vida que a gente divide com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso companheiro. E enquanto a nossa postura for de vítima, ou então ela for de culpado, a gente não consegue fazer extremamente nada. Porque o que o culpado merece é castigo. E o que a vítima precisa é de socorro. Ninguém vai vir te socorrer. Infelizmente, se eu chateei alguém, né, vai ter que dormir com esse pensamento aí, que ninguém, né, meninas, mulheres, inclusive meninas não casam, né, tem que ser mulher para casar. Não vai aparecer o príncipe que vai pedir para você jogar as tranças, não vai aparecer ninguém que vai te dar um beijo, fazer acordado, um sono profundo. Isso é uma história de fantasia, né? A gente sabe que não é assim, mas a nossa criança interior acreditou muito em historinhas. E aí o que a gente faz quando a gente quer fugir da nossa realidade? Contar historinhas. E aí a gente segue contando historinhas, esperando que alguém venha nos socorrer. Ou então procurando culpados, a bruxa, a sei lá o que das histórias, né? Que sempre tem um vilão e um mocinho e a princesa e tudo mais. Mas se você está esperando isso acontecer na tua vida, infelizmente, né? Isso não vai ser dessa forma. Então, na minha cabeça aqui, o código que eu virei.
Quem sabe o seu problema financeiro, se você está vivendo, é uma pista do seu conflito de relacionamento, de desequilíbrio, né? Alguém escreveu ali, é porque a gente tem que, enquanto mulher, assumir o lugar de uns homens meio banana que tem por aí. Pronto. O homem banana só vai atrair uma mulher forte mesmo. Você vai alimentar esse desequilíbrio. É assim que vai funcionar, até que cada um ocupe o seu lugar, né? Isso vai... Olha isso pesa olha para que ambos. interessante. Olha que interessante, né? Falando em. Olha que sequência sistêmica que chega. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir isso agora vão se identificar muito. Atendo uma executiva muito bem sucedida que da bisavó até ela, todas as mulheres desta família devem ser muito fortes. Tiveram que ser muito fortes, tiveram que ser masculinas, tiveram que ser homens. E todas essas mulheres tiveram conflitos ou doenças com o seu útero, com o seu ovário. Então, gente, esse negócio de masculino e feminino, ele dá muito pano para manga. É muita lealdade, é muita repetição. E aí, por que será que eu atraio um homem que é fraco? Não sou somente eu que atraio, é toda a minha sequência sistêmica familiar que promove esses encontros. Para eu honrar as mulheres que são as anteriores a mim, eu tenho que encontrar homens mais femininos ou que eu possa determinar a vida a dois. Porque na minha família, o exemplo que eu estou dando, mulheres só podem ser mais masculinas. Então veja a intensidade disso. E você falou um negócio interessante, Erika, sobre culpa. Né? Até você postou um negócio essa semana, eu botei lá um conflito biológico. Então aqui mais um recadinho para as mulheres. Né? Quando eu tenho uma mulher que não sente culpa das coisas, ou seja, não há aquele sentimento que ela alimentou ou foi alimentado por alguém, um forte sentimento de culpa, gente, altera ciclo menstrual. Então, que fique bem importante, fique bem evidenciado para vocês que estão assistindo. E você que é homem, principalmente, se você perceber que a sua mulher tem um ciclo menstrual irregular, agora você já pegou esse código. Como seria se você fosse o melhor homem do mundo e chegasse para ela e falasse sobre isso? Do que você se sente culpada? Vamos averiguar? Podemos mergulhar nesse assunto? Vai sentar e chorar, não vai entender nada. Falar assim, que conversa é essa agora, meu Deus do céu? Tá assistindo live do Juliano e da Érica, só pode. E veja a importância disso, né? Se eu quiser foder com o meu casamento, com o meu relacionamento, eu posso ficar e aceitar essa culpa, mas o corpo sempre evidencia o que está desregulado. O corpo sempre nos diz o que está querendo avisar. Vamos aprofundar isso, né, gente? Um ciclo menstrual desregulado, vamos pensar uma pessoa que entra em TPM 2 vezes na semana, só isso aí já era o suficiente para ferrar com tudo, né? Porque oscilação de hormônio, estresse, irritação. Então, olha o quanto esse corpo tá gritando, pedindo, viu? Olha para mim, tenta entender o que eu tô te dizendo antes que isso DM lá na frente, porque você tá indo por um caminho, né, que não tá fazendo sentido. Quando você falou ali de mulheres muito fortes, masculinas e nananá, né, eu olhei pra minha história e falei, minha nossa, sou eu isso aí. E eu já falei, acho que foi aqui na semana passada que eu falei que eu fiz algo libertador, gente, na minha história, né, que foi ir lá falar com as minhas 2 avós já falecidas, né, no cemitério, e honrar a história delas, agradecer as mulheres que elas foram, porque elas foram mulheres muito fortes, masculinas mesmo,
Mas, inclusive, tiveram 2 filhas, né? A minha avó materna teve só 2 filhas, mas elas continuam sendo, minha mãe e a minha tia, que é minha madrinha, 2 mulheres muito fortes também. Sou muito grata por essas 2 pessoas, por essas 3, mas que eu resolvi. Eu tenho 2 irmãs também, muito masculinas nesse sentido, muito fortes, né? Mas que então, né, eu incorporada aí no papel de ovelha negra dessa família, conforme Hellinger, fui esperada pela minha árvore genealógica toda, tinha que fazer algo para compensar esse padrão, me sentia nesse ímpeto, né? E foi maravilhoso. A Jéssica, que está aqui, estava lá comigo, foi muito emocionante, mas o choro naquele dia não era um choro da perda das avós, não, era um choro de transcendência naquele sentido, né? E aí eu reforço a importância de a gente falar com a nossa boca aquilo que arde no nosso coração. Precisava ter ido lá no cemitério, fisicamente falando? Não, mas emocionalmente falando, o ambiente, o gesto, a atitude mandam muito. O nosso corpo, ele corresponde aos nossos comandos. E quanto for maior a carga de emoção, mais as nossas células vão receber esse comando, né? Então, isso para traumas e isso também para libertarmos-nos, né? E, inclusive, falando de libertar aqui, né? Já deixando aí a deixa, final do mês a gente tem aí um treinamento chamado Liberte-se, porque quanta coisa nos prende, né? E a gente vive refém dessas emoções, achando que o problema é a gente. Assim, ó, eu não sei como é que é, Juliana, você pode falar para nós como homem, quando um relacionamento fracassa, quando um relacionamento não dá certo, né? Ou quando alguns conflitos acontecem, não necessariamente há uma separação, mas, né, N conflitos, como você falou, a grande oportunidade de maturidade vem desse relacionamento, né, íntimo. Mas como é? Mas a grande parte das mulheres se sentem culpadas, né? Como se, mesmo quando, inclusive vi uma juíza falando, quando há situações, inclusive, de violência, as mulheres se sentem culpadas. E essa postura de culpa, ela aprisiona, né? A responsabilidade nos coloca numa postura de, então tá, beleza, deu tudo errado, e agora? O que eu aprendo aqui para seguir melhor do que o que me trouxe aqui? Não, se eu sou culpada, eu sento e choro e lamento a vida. E daí a chance de repetição é grande. Mas eu não sei se isso, inclusive, né? Você tem aí um know-how talvez até maior para dizer sobre isso, porque o meu público acaba sendo majoritariamente feminino. Como é isso pro homem? Interessante, né? Mas 75% dos meus clientes também são mulheres, né? Elas procuram muito mais o seu aperfeiçoamento de produção, de entrega, né? De desempenho. Mas essa culpa, ela é histórica quando a mulher... Porque pega a sequência sistêmica dessa mulherada, Érica e galera que está assistindo. É uma sequência de onde as mulheres desta família jamais poderiam ser separadas, ser desquitadas, serem jogadas para o escanteio, onde já se viu isso acontecer na nossa família. Então é uma sequência, uma carga de pressão, e aí vem uma outra forma de nós arrebentarmos com o nosso relacionamento. É nós não entendermos que cada indivíduo, cada ser humano tem uma forma de pressão. Eu posso estar vindo de uma família onde todos casaram-se cedo e eu, de repente, caso muito tarde, já é uma pressão. Eu posso estar vindo de uma família que todos casaram trabalhando, tendo seus empregos, e eu, de repente, não consegui. Eu posso estar vindo de uma família que eu casei com todos casaram com uma fulana da religião A. E por alguma ironia do destino, por alguma sequência, eu não consegui. Então nós temos que saber, uma forma da gente arrebentar o nosso relacionamento é também não entender das pressões que essas famílias carregam. Juliano, mas como eu posso ver isso? Eu estou apaixonado, estou me casando, como é que eu vou fazer essa anamnese com a minha futura esposa ou com o meu futuro esposo?
Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês fazerem para as pessoas que estão ao seu lado. Qual é a importância dessa pessoa que está ao seu lado para você? Qual é a importância? Aí nós vamos jogar, aí nós vamos entrar com essa pergunta, Érica, e galera que está ouvindo. Eu já entro numa outra forma de eu arrebentar, e talvez uma das mais sérias, de eu arrebentar com o relacionamento. Porque se eu não dou a importância, eu transformo em objeto. Se eu transformo em objeto, fica mais difícil eu interromper essa sequência. Essa sequência de tratar os meus parceiros como objeto. E nós entramos num assunto muito pesado e que eu faço muita questão de falar para todos os clientes que estão aqui. E também agora nas lives que estão acontecendo. Quando eu aloco ou coloco o meu parceiro num lugar de inferioridade, quando eu coloco o meu parceiro num lugar de inferioridade, muitas coisas podem acontecer nesse casamento. Doenças, mortes, adoecimentos do dia para a noite. Quando eu simplesmente coloco o meu cônjuge, a minha esposa, abaixo dos meus filhos, ou da minha mãe, do meu pai. Então, uma outra forma de eu foder literalmente com o meu relacionamento é quando eu decido diminuir a pessoa que está ao meu lado. Porque numa ordem devida, os seus filhos, os nossos filhos vieram sempre depois do meu par, da pessoa que está comigo. Então, em hipótese alguma, você hoje que está assistindo a gente, você ser casado e nasce os seus filhos. Em hipótese alguma, você pode permitir que essas crianças sejam mais importantes que a pessoa que está ao seu lado. Porque essa sequência... E olha que código maravilhoso, Érica. Quando as crianças... Olha agora, já que nós amamos os nossos filhos. As crianças precisam enxergar ordem. As crianças precisam enxergar ordem. A ordem é eles olhando para cima e vendo o seu pai e sua mãe tratando-se de forma harmoniosa. Dando a importância um ao outro soberana. Soberana. E aí nós encontramos ambientes que os filhos mandam nos pais, ou em um deles, onde eu diminuo a presença daquele adulto comigo e maximizo a importância daquele pequeno comigo. E é uma forma radical de eu arrebentar com o meu relacionamento. Então esse talvez seja um dos códigos mais importantes para você manter o seu casamento ou a sua relação muito bem saudável. Quando eu permito que os meus filhos olhem para cima e enxerguem os dois muito fortes, tanto pai quanto mãe. Pai e mãe fortes. Do que adianta eu ter um casamento onde o pai é o forte e a mãe é diminuída? Ou o inverso, que está acontecendo muito, falando agora nessa questão masculina e feminina. É muito em evidência, né? Homens femininos. O homem está mais feminino porque existe uma sequência sistêmica onde esses homens talvez não se sobressaíram. Imagina uma família de homens que sempre foram diminuídos e ele se encontra com uma família de mulheres que essas mulheres sempre foram fortes. Então uniu ali as duas sequências sistêmicas e cabe a nós impedirmos que isso aconteça. Então perceba, gente, que tem muita coisa para a gente olhar dentro do relacionamento, mas a regra número 1 que eu poderia afirmar para vocês, e eu coloco isso aqui
todo atendimento de coaching executivo que eu faço. A ordem deve ser colocada em prática. O seu par é o mais importante. Para que eu estabeleça a ordem, para que não aconteça nenhuma tragédia nas famílias. De repente, a sua esposa adoece do nada. Por que adoeceu do nada? Foi para você olhar para ela. De repente, o seu marido adoece do nada. Por quê? Como assim? Mas ele faz tudo tão bem. É para você olhar para ele. Então, essas sequências que a gente precisa entender num processo de desenvolvimento humano, num processo de desenvolvimento da vida 2, e isso tudo, Érica e galera que está assistindo, vai desencadear em um profissional de alta performance ou um profissional de performance reduzida, de performance fraca, onde ele não tenha a resiliência de se sentir forte, por exemplo. Então veja que o relacionamento a gente pode abranger até para a sociedade. Mas como o tema é não foder com o seu relacionamento mais próximo. E olha outra coisa aqui interessante, acho que eu vou deixar você falar um pouquinho, mas eu tenho uma frase aqui, Érica, para depois, que também pode contribuir muito. Mas veja a importância de eu alocar o meu cônjuge, o meu par no lugar certo. Então, se você que está ouvindo a gente agora e coloca muito mais importância nos seus filhos do que na mulher que está ao seu lado, no homem que está ao seu lado, hoje você pode falar assim, poxa, eu aprendi uma coisa nova. Eu aprendi que, sistemicamente, existe uma ordem. E a ordem é, quem veio primeiro? Sua esposa ou seus filhos? E mais uma coisa, filhos a gente faz para o mundo. Quando eles forem para o mundo, quais pessoas sobrarão ao nosso lado? Vai daí, Érica. A minha mãe sempre falava, nós somos em 6 filhos, né? Eu sou a caçula, sou a 6ª filha. Minha mãe falava sempre assim, quando eu ainda morava, né? Fui a última a sair de casa. Que a vida começa em 2 e termina em 2. E todos os meus irmãos, ninguém mora lá na cidade que eles moram, né? Todos nós moramos em cidades diferentes, em Curitiba, em Palotina, aqui em Cascavel, em Marechal. E um mora no céu, né? E ela me disse assim, né? Um dia, quando eu falei para ela que eu pretendia voltar embora, né? Aí ela falou, filha, eu prefiro saber que os meus filhos estão no mundo e estão bem do que tê-los perto de mim infelizes. E naquele dia isso não fez muito sentido. Eu falei, gente, como que a minha mãe não quer que eu volte embora para casa, né? Que mãe desnaturada. E daí, quanto mais eu estudo, eu percebo, né? O quanto isso é correto mesmo, o quanto essa ordem está correta, né? Mas voltando aqui ao que você estava falando, eu escuto muito, Juliano, e talvez você escute também, então, aí do seu público feminino, né? As mulheres dizendo, eu não aguento mais ser mãe do meu marido, né? Tema para outra live, né? Mas aí... Cara, e aí, isso é uma coisa que... Opa! Volta e meia, né? Numa situação ou outra, e isso se repete no ambiente de trabalho, eu via muito isso também, né? Eu fui a pessoa que falava que eu era mãe dos meus colaboradores, e eu falei, gente, o que eu tava querendo fazer com isso, né? Mas enfim, né? O que eu quero dizer aqui hoje? Quando você está falando da ordem, né? Aí de valorização, para quem eu olho, né? Qual é a ordem das pessoas? E imagina a salada que não vira, né? Sou casada com a pessoa, mas essa pessoa me vê como a mãe, porque a tendência é a gente repetir padrão, né? Daí
essa pessoa nos vê como a mãe mesmo, daí os filhos vê o pai vendo a mãe como mãe dele, daí como é que fica a autoridade desse pai, como é que fica depois sistemicamente a segurança dessas criaturinhas aí que vão crescer e precisar de segurança lá na frente, e a segurança que estava ligada à figura do pai, que era filho da própria mãe. Olha que bagunça que a gente vai criando, né? E aí, o que eu quero só falar aqui? Que quem tá ouvindo a gente, aí a pessoa tá dizendo ali que já tá esperando essa live. Bateu na quina da ferida aí. O que eu penso aqui, né? Que as pessoas estão indo... A consciência, gente, ela dói. Porque talvez você esteja escutando a gente aí pensando, minha nossa, estão falando da minha vida. Vieram aqui em casa, fizeram um Big Brother, estão sabendo do que está acontecendo aqui. Primeiro, não é nada raro isso que a gente está falando, isso acontece muito, né? E o que nos resta é interpretar, entender cada caso e buscar soluções para isso, mas que é um processo que precisa ser encarado, além de doer. A consciência faz uma coisa, que é nos libertar, né? A gente, então, quando está doente, né? A gente precisa primeiro ter um diagnóstico para poder ter um tratamento, né? Eu venho lá da enfermagem, a gente trabalha assim, né? E aqui também não é diferente. A gente precisa entrar em consciência do que é o nosso conflito, entender esse conflito e intervir nesse conflito. E se libertar disso, né? Porque pensa o bem que você vai fazer para a sua geração e para as que virão na sequência, se você organizar essa bagunça toda aí. Não estou dizendo que é simples, né? Não estou dizendo que não vai demandar uma análise profunda, esculpir-se a sangue vivo, muitas vezes. Juliano sabe disso, né? Eu falo que chega um momento em que a gente não quer esconder os nossos bloqueios, a gente quer encontrar quais bloqueios a gente tem e ir desbloqueando, porque são inúmeros os bloqueios que a gente carrega e a maioria são inconscientes, né? E aí eu peço para que você vá dormir com uma pergunta. Eu vou encerrar a minha parte, deixar você depois encerrar a sua, mas do que você tem mais medo? Qual é o seu maior medo? Porque atrás desse medo que você está vendo agora como seu maior medo em relação a isso aqui, né, dos relacionamentos, é que está a ferida que você está escondendo. E essa pessoa aí que você está convivendo, esse seu cônjuge, ou aquele que você teve, ou aquele que você vir a ter, é uma pessoa que vai te ajudar a enxergar com lente de aumento o que você precisa fazer. E às vezes a gente descobre isso depois de muito tempo, muito leite derramado, né? Então, desperte essa consciência agora, né? Um dos lemas aqui principal lema aqui do Hospital da Alma é chegar na sua vida enquanto há tempo, né? Então, se você está aqui, espero que a gente tenha chego em bom tempo para trazer essa consciência para você. Maravilha, maravilha. E esse é um belo slogan, né? Ainda dá tempo, né? E olha que interessante, né? Uma das coisas que até o próprio Bert Helling fala, né? Quando você se considera bom demais, arrogante demais, para ficar zangado com o seu par, com o seu cônjuge, você já está fodendo com o seu relacionamento. Então, acho que essa é uma grande inspiração. Quando você se acha demais para ficar zangadinho, brabinho, dono da razão, você já está arrebentando com o seu relacionamento. Então, parem para analisar isso de uma forma muito equilibrada. Olhem para essa situação. Mas procurem sempre, quando você fala em medos, um casal jovem que se une, eles estão trazendo todos os medos desconhecidos para enfrentar juntos. E muitos deles vêm à tona com 40, 30, 35, 40 anos de casado. Mas como seria você só alocar essa pessoa no lugar certo? Muitos desses medos iriam embora.
Quando você coloca uma mulher na posição de igualdade com você, e essa mulher, por exemplo, sofreu com o amor do pai que não teve, você vai impedir que essa mulher seja uma coitadinha. Pega esse código, gente, pelo amor de Deus. Se você está casado com uma mulher que chorou, o pai não foi presente, mas você coloca ela num lugar de soberania, de presença, de igualdade com você, você vai evitar que essa mulher tenha coitadismo e vitimismo para o resto da vida. E coitadismo e vitimismo são grandes amigos de depressão e das mialgias, das dores nos ossos, principalmente. Então essa nossa live reuniu alguns motivos para nós arrebentarmos com o nosso relacionamento. E é isso, né, Érica e galera que está assistindo. Agradecer de coração vocês, mas como seria se a partir de amanhã vocês não colocassem mais as pessoas que estão ao seu lado como objeto? E aí, assim, ó, eu vou só... Quem conhece a minha história aí, eu não vou dar muitos detalhes, mas eu vou só fazer um convite. A gente passa muito tempo da nossa vida querendo mudar a outra pessoa, né? 99% das vezes, quando eu pergunto para as pessoas o que elas gostariam de mudar o marido, ou a esposa, ou o chefe, ou o presidente, sei lá, e o que mais, né? A única pessoa que você tem autonomia e a responsabilidade por trabalhar em cima da edição diária é sobre você mesmo. E as outras pessoas, elas só estão na nossa vida nos dando pistas de onde nós devemos melhorar primeiro, porque nós temos um grande trabalho pela frente, né? Então, tudo aquilo que te incomoda nas outras pessoas, de alguma forma é uma pista para você, aquilo é seu também. Então, essa postura autorresponsável diante daquilo que nos incomoda, né? É para nos tirar mesmo desse conformismo, desse vitimismo, desse mimimismo que nos aprisiona tanto. A gente não tem garantias, a gente não tem certezas absolutas, até porque cada ser humano é único, indivíduo insubstituível, inclusive. O que a gente e vai continuar sendo é um eterno buscador, né, de sabedorias, de consciências que nos libertam. E as ciências, as pesquisas, as técnicas, as terapias são ferramentas. Pensa que um escultor de uma grande obra aí, né, precisa de ferramentas de lapidação. E nós estamos aqui, né, através de gotas de sabedoria nas quintas-feiras e dias a mais aí, né, tentando, ao mesmo tempo que eu tenho certeza que o Juliano cresce toda vez, eu também, né, todos nós estamos aqui vivendo o processo junto, né? A diferença é que a gente está aqui falando, vocês estão aí escrevendo, mas do resto, né, nós estamos no mesmo lugar. Importante também registrar que existe aqui entre nós um canal no YouTube, onde todas essas lives vão lá para o canal Deixa Para Nós no YouTube. Então, gente, em breve estará carregado de conteúdo, sempre com o intuito de... É o que eu faço aqui. Eu tenho certeza que quem está comigo, quem passa por um processo de bioliderança, não sai menos maduro do que entrou. Sai muito mais forte. Mais forte. E Deus, que a gente fala, né? Deus, ele pode não gostar do que você está fazendo. Ele pode, mas ele não vai fazer nada para te impedir o que você está fazendo. Ele está com a gente lá na salvação. Mas ele nos deu uma coisa muito importante, que é o livre-arbítrio. De fazer as coisas acontecerem. Então, de coração,
Érica, gratidão aí por você também ajudar e corroborar para a gente fazer as coisas acontecerem. E, gente, não deixem de participar todas as quintas. Né? A Érica faz bem mais live que eu, mas eu estou ali na quarta-feira fazendo meu café com bioliderança, onde eu conto cases de doenças que a gente está olhando, que a gente pode alterar o curso dessa doença ou diminuir a fase ativa das dores, né? Acelerar o processo de cura, é onde nós teremos um desempenho maior. Não só falando em trabalho, mas na vida. Então, de coração, agradecer e finalizar por aqui e dar um grande beijo em todo mundo aí. Eu vi que tinha muita gente conhecida e eu tenho certeza que foi do coração aqui para vocês, gente. Eu esqueci de falar uma coisa, a nossa equipe está me avisando aqui, gente, que é tanta coisa para falar e eu esqueço. Estão abertas, né, Juliana, a inscrição para o curso, para o workshop Liberte-se. Então, para quem quer saber de uma maneira mais ordenada, de uma maneira mais específica, em aula mesmo, a gente montou um material, eu, Juliano e a Tati Galber, da Medicina Intuitiva, e a gente vai ajudar vocês a olhar para os conflitos que vocês têm, né, para se libertar mesmo. Porque aqui a gente está trazendo consciência, mas a gente fala, tá, e agora que eu sei o que eu faço com isso, né? Então, a gente vai conduzir vocês aí nesse caminho. Se vocês tiverem interesse, se sintam convidados, as inscrições estão abertas, é só chamar no direct aqui do Hospital da Alma, que a nossa equipe passa aí todas as informações para vocês. Boa noite, até quinta que vem aqui no Deixa Pra Nós. E amanhã, às 6 da manhã, no meu Instagram, lá temos live, Desafio da Gratidão e a Lei da Atração. Estamos juntos até depois do fim, como diz o nosso grande mestre aí, Pablo Marçal. Só um recadinho. Terça que vem eu atendo lá no Hospital da Alma, né? Ah, é verdade, ó. Já vai atender lá, a gente vai registrar esse momento, a gente vai, né, comemorando aí cada pequeno passo que esse hospital está construindo. Cada dia recebendo mais pessoas, transformando mais vidas. É maravilhoso, né? Esse projeto que vai alcançando muitas almas por aí. Bem-vindos todos vocês e até a próxima quinta-feira no... Deixa pra nós! Nossa, tchau, tchau.